Meu nome é Carolina Capobianco Romano Quintão. Sou doutoranda em Ciências Biológicas na área de Genética e Biotecnologia, orientada pela professora doutora Michele Munk e co-orientada pela doutora Nayara Zocal Saraiva, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite. Meu projeto de pesquisa avalia a utilização de diferentes estratégias de produção e criopreservação de embriões bovinos in vitro através da utilização de reguladores metabólicos e nanopartículas de óxido de zinco, visando a modulação e redução da peroxidação lipídica. Os sistemas de alta produção leiteira têm sido beneficiados pelo avanço tecnológico que a reprodução animal vem apresentando nos últimos 15 anos. Nesse cenário, o Brasil apresenta-se como liderança mundial na produção, tanto in vivo quanto in vitro, de embriões bovinos, especialmente ao falarmos em animais ebuínos mais adaptados aos trópicos. Esses animais produzem maior número de óvulos em comparação às raças taurinas, o que reflete na produção embrionária e índices de prenhez. A biotécnica de produção in vitro de embriões apresenta uma série de vantagens, principalmente ao se falar de bovinos leiteiros zebuínos, pois esses são animais bons doadores de óvulos e adaptados ao clima tropical. Sabe-se que o embrião oriundo de produção in vitro é mais sensível ao processo de criopreservação do que aqueles produzidos em vivo, principalmente devido à maior peroxidação lipídica e aumento dos radicais livres. A criopreservação é importante pois permite a formação de bancos de embriões, o que possibilita uma programação logística da PIV, otimização no uso de receptoras e associação com outras tecnologias, como por exemplo a seleção genômica. Assim, o setor produtivo apresenta alta demanda por embriões estocados em botijão, serviço que ainda não é disponibilizado pela maioria das empresas. Apesar da maioria dos embriões produzidos in vitro ainda ser transferida a fresco, o percentual de congelados, que está em torno de 33,7%, segue tendência de crescimento. A criotolerância reduzida nos embriões PIV é atribuída, entre outros motivos, ao alto conteúdo lipídico presente no citoplasma desses embriões. O embrião da figura B foi corado com Oil Red, um corante específico para gotas lipídicas. Todos os pontos vermelhos no embrião representam gotas lipídicas. O ponto mais importante durante a criopreservação é que os efeitos sejam reversíveis após a descongelação, ou seja, que os embriões sejam capazes de reexpandir a blastocele e depois eclodirem, o que significa saírem da zona pelúcida e estarem aptos à implantação. Os dois métodos de congelamento conhecidos são a vitrificação, mais utilizado para embriões produzidos in vitro, também conhecido como congelamento rápido, e o congelamento lento, para embriões produzidos em vivo. Iremos falar um pouco agora da estratégia que pretendemos utilizar para reduzir o conteúdo de lipídios citoplasmáticos nos embriões, a fim de otimizar as taxas de criopreservação, que são os moduladores lipídicos. Iremos utilizar 4 substâncias, cada uma em 2 concentrações diferentes, em momentos diferentes da PIV, ora na maturação, ora no cultivo. São elas a L-carnitina, foscolina, etosulfato de fenazina e o ácido linoleico conjugado, o famoso CLA. Acredita-se que a suplementação do meio de cultivo com esses reguladores metabólicos provavelmente altera o metabolismo embrionário, permitindo a obtenção de um embrião de melhor qualidade sob a ótica de eficiência energética e com uma maior resistência aos processos de criopreservação, o que é fortemente demandado pelo setor produtivo. Testaremos também para a mesma finalidade as nanopartículas de óxido de zinco. Existem várias publicações relatando o efeito benéfico das mesmas no desenvolvimento embrionário, assim como na proteção contra a peroxidação lipídica nas membranas celulares, possivelmente porque esteja associada à proteção contra danos a macromoléculas como DNA e mitocôndrias. Assim, considerando a importância da criopreservação em programas reprodutivos de raças leiteiras, o objetivo deste projeto é avaliar o perfil e acúmulo lipídico em embriões bovinos submetidos a diferentes estratégias in vitro durante o desenvolvimento pré-implantacional. Espera-se que a ação de diferentes reguladores metabólicos, juntamente com a nanopartícula de óxido de zinco, adicionada em diferentes etapas da PIV, reflita na otimização dos índices de insaturação dos ácidos graxos e no metabolismo energético dessas células, possibilitando-se, assim, estabelecer protocolos eficientes, tanto de desenvolvimento embrionário como de vitrificação, que permitam maiores índices de criosobrevivência de embriões produzidos in vitro. Essa é a equipe participante do projeto. Muito obrigada.